Tiago, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele vem e ele dá esse ensinamento. Esses dias Deus tem falado muito conosco, queridos. Falou quinta-feira passada, falou no sábado, no domingo, sobre estar vigiando, orando e vigiando a todo tempo. Amados, aqui a palavra, Tiago, inspirado pelo Espírito Santo. Eu quero dar mais ênfase na parte B, do verso número 4, cuja palavra diz: aquele que é amigo do mundo, ele constitui-se inimigo de Deus. Quando nós lemos esta passagem, muitas pessoas interpretam de modo errado. Quando fala mundo, muitas pessoas pensam que é o mundo, as coisas que Deus criou, ou às vezes aquelas pessoas que estão no mundo. E quando fala de mundo, algo que vem no coração do cristão muitas vezes é se afastar dessas pessoas, né? A pessoa está lá no mundo, então não vou me envolver com aquela pessoa, eu não vou estar junto com aquela pessoa. Tem muitas pessoas que tratam até essas pessoas com acepção, fazem distinção, tá? Tratam com hostilidade, né? Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Não é isso que a palavra do Senhor diz. Quando aqui o Senhor diz mundo, querido, o Senhor está falando de cada um de nós. De cada um de nós. Porque se fosse assim, o Senhor mesmo, quando veio ao mundo como homem, Ele não iria procurar os pecadores, Ele não ia procurar os cobradores de impostos. O Senhor Jesus não ia se envolver, não ia estar junto, próximo com os pecadores. Mas como a palavra dele mesmo diz, que nós devemos ser o que? Luz. Luz nas trevas. É logicamente que eu não posso compactuar com o pecado. Como diz ali Davi, inspirado pelo Espírito Santo, no Salmo de número 1, não assenteis na roda dos escarnecedores. Então nós não podemos participar, compactuar com o erro, com o pecado deles, mas nós temos que ser luz. O Senhor vai nos colocar em lugares, irmãos, que podemos chamar de trevas. O Senhor vai nos colocar ali. Você pode ter a plena certeza, se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, um homem, uma mulher de Deus que ama o Senhor, que entregou a sua vida a Ele, que você deseja fazer a vontade dEle, pode ter a plena certeza que o Senhor vai te colocar no lugar que é trevas, para que ali brilhe a luz de Cristo através de você. Quando aqui o Espírito Santo, através de Tiago, fala do mundo, esse mundo, querido, somos nós. Lembra a passagem de João 3,16, né? Uma das passagens mais conhecidas na Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo somos nós. Cada um de nós faz parte deste mundo. E quando fala que esse mundo precisa ser mudado, querido, precisa ser mudado dentro de nós. Qual é o seu mundo? Às vezes pode dizer: o meu mundo é estar junto da minha família, trabalhar, vir à igreja, fazer a vontade de Deus aqui em Mogi Guaçu, uma cidadezinha do estado de São Paulo, né? Esse é o meu mundo. Esse é o meu mundo. O Senhor quer trabalhar em nosso coração, dentro de nós. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O que significa isso, querido? Para entender isso, nós precisamos ir lá em Gênesis, capítulo 1, verso de número 31. Quando Deus fala assim: viu Deus que tudo o que tinha feito,
era muito bom. Então, que tudo que Deus fez era bom. Se Deus fez as árvores, os animais, os mares, as fontes de água, tudo que Deus fez era bom, foi muito bom. Por isso que quando fala aqui do mundo, não está falando do mundo que Deus criou, mas está falando do homem. O homem no seu ser. Porque quando o homem foi criado por Deus, antes do erro, do pecado, quem guiava o homem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que estava com o homem lá no Éden. O Espírito Santo de Deus que dava ao homem sabedoria. Mas a partir do momento que o homem deixou de ouvir a Deus, e o homem ouviu o Espírito do príncipe dos ares, quando o homem deixou de dar ouvido ao Espírito Santo, e deu ouvido ao espírito do inimigo, de Satanás, e ele pecou contra Deus, desobedeceu a Deus, todo o pecado que estava nesse espírito entrou no coração do homem. O espírito do orgulho, o espírito da avareza, o espírito da altivez, da soberba, da mentira. O homem foi separado de Deus. O Espírito Santo de Deus não permaneceu mais com o homem, e sim o espírito do engano, o espírito que estava no inimigo. Isso é terrível. E lá em Gênesis, querido, no capítulo 6, no verso número 5, a palavra de Deus diz que o Senhor viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e de seu coração era só má continuamente. Olha que coisa terrível. Quando o homem desobedece a Deus e não tem mais a presença do Espírito Santo, e tem nele a presença do inimigo, o espírito do inimigo, os sentimentos que estavam em Satanás veio para o homem, e a palavra de Deus diz que a maldade se multiplicou na terra, porque os pensamentos do homem só eram coisas más, e os seus pensamentos maus eram continuamente. A terra foi contaminada. O mundo aqui está dizendo o homem foi contaminado totalmente. O homem só pensava em seu orgulho próprio, o homem só pensava no seu eu, o homem só pensava em satisfazer os seus prazeres, o homem só pensava em destruir, em matar, roubar, adulterar, ter relacionamento abomináveis aos olhos de Deus. Nós falamos esses dias aqui na igreja. Tudo que é horrível o homem praticava, a Deus chegar a um ponto que Deus até se arrependeu de ter criado o homem na face da terra. E Deus escolhe ali de toda aquela geração um homem chamado Noé, um homem que tinha um coração sincero, um coração reto perante Deus. E a palavra diz que o Senhor salvou apenas Noé e sua família. O restante da humanidade, Deus mandou o dilúvio e destruiu. Por causa do que? Da maldade, por causa desse sentimento que foi contaminado no coração do homem pelo inimigo. O egoísmo, o orgulho, a ganância, a inveja, a malícia, e satisfazer os desejos da carne. Irmãos, quando nós falamos que a inimizade com Deus é fazer as vontades que está no mundo, que significa a vontade da nossa carne, porque se a minha carne estiver mais forte que o meu espírito, eu me rendo aos prazeres do mundo. Se a minha carne, se o meu eu estiver mais forte dentro de mim, eu peco constantemente na presença de Deus. Se a carne estiver forte do que o meu espírito, a todo tempo, no meu coração, dos meus pensamentos, eu peco perante a presença de Deus. O mundo
aqui simboliza a nossa carne, os nossos prazeres. No começo, Adão e Eva tinham apenas a ver com Deus e foram influenciados pelo seu espírito, e tudo era muito bom. Mas ouvindo a serpente, Satanás, eles foram influenciados por um espírito soberbo e perverso. Só que eles escolheram desobedecer a Deus e caíram no pecado e na separação de Deus. Foram separados de Deus. O amor de Deus que estava neles, eles deixaram. E isso é tão grave, irmão, no coração, numa pessoa. Porque quando nós não estamos na presença de Deus, quando o homem está fazendo os prazeres da sua carne, ele consegue arrumar argumento para tudo, desculpa para tudo. Mesmo que ele erre e peque, ele sabe que ele está errando, ele sabe que ele está pecando, mas ele sempre busca uma justificativa para poder explicar, para poder argumentar aquilo que ele está fazendo. Por causa do pecado. Por causa do que? Desse espírito, dessa soberba, do eu. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, eu faço o que eu vejo. Independente que é certo ou errado, eu mando na minha vida, eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quero. Isso que aconteceu quando o homem está longe de Deus. Isso que aconteceu quando o homem foi separado de Deus. O eu, esse sentimento maldito de orgulho que estava no coração do inimigo, de Satanás, da serpente. Esse sentimento contaminou o coração de Adão, o coração de Eva, e ali foi passando para toda a humanidade, esse sentimento de orgulho, soberba, de arrogância. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu penso, ninguém é dono da minha vida, ninguém manda em mim. Este é o mundo, e está dentro de todo ser humano. A Bíblia chama essa natureza humana de a queda do homem. Isso está onde? Na nossa carne. Isso afetou todas as pessoas do mundo. O espírito do inimigo é agora a principal influência no mundo, e esse que é o inimigo de Deus e da humanidade, como está escrito em Efésios 2:3. Abre comigo em Efésios 2, querido. Depois nós voltamos em Tiago. Efésios capítulo 2, verso número 2. Nós vamos ler o verso número 2 e 3. A palavra de Deus diz: em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. O príncipe da potestade do ar é Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Está vendo como era o homem antes de Deus? O homem era segundo o espírito do diabo, de Satanás, e éramos chamados como filhos da desobediência. Os homens ficaram irremediadamente perdidos no pecado, mas esse é o grande ato de amor a Deus. A palavra diz que Jesus tomou o nosso lugar. O Pai, por amor, enviou Jesus, querido, para morrer no meu lugar e no seu lugar. E é tão lindo a passagem, a história de Jesus,
Porque antes, a Bíblia dos 30 anos não conta como foi a história de Jesus. Provavelmente Jesus teve uma infância normal, como uma criança normal. Ele se misturava com as outras crianças, ele brincava com as outras crianças, ele cresceu como um rapaz normal entre os demais, era conhecido como filho de José o carpinteiro. E nós vamos narrar a partir dos 30 anos, onde ele assume o seu ministério. Irmãos, Jesus ele veio como homem. As mesmas tentações que nós temos hoje, Jesus passou por todas elas. Você acha que Jesus não foi tentado com mulher? Foi. Jesus foi tentado em ter riqueza, glória, poder? Foi. Lá em Mateus 4, verso número 8, fala que Satanás apareceu para ele no deserto, tentando Jesus, e mostrou para ele todos os reinos e a glória desses reinos, e ofereceu a ele, se ele se prostrasse perante o inimigo. Em tudo Jesus foi tentado. Ele foi tentado em riqueza, ele foi tentado em glória, ele foi tentado em poder, ele foi tentado com mulher, ele foi tentado em tudo. A palavra de Deus fala que ele foi tentado em tudo. Você pode dizer para mim, mas ele era Deus, ele é o Filho de Deus. Irmãos, ele veio em carne. Ele mesmo disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, e essa carne é que faz o homem pecar. É essa carne que faz o homem fazer a vontade do inimigo. É essa carne que faz com que o homem se contamine com o mundo, o desejo da carne. E Jesus, amado, é tão maravilhoso o Evangelho, que no momento que Jesus está ali na cruz, e ele dá o último suspiro, o que ele diz ao Senhor? Está consumado. Irmãos, ele conseguiu vencer todo o pecado. Ele conseguiu vencer todo o pecado que o inimigo lançou sobre ele. Ele venceu e não pecou nenhum. Ele tomou o meu pecado, ele tomou sobre si o seu pecado, os nossos pecados ele tomou sobre si, mas ele mesmo não pecou nenhum. Ele nos deu o exemplo. E nós só podemos vencer os pecados, querido, se nós estivermos nele. Se nós estivermos nele. Portanto, amizade com o mundo significa seguir em frente, viver, concordar e amar a concupiscência da carne. E o espírito propulsor de tudo isso é o eu, o orgulho que há dentro do homem. Enquanto o homem tiver esse sentimento de orgulho dentro de si, dentro do seu coração, querido, jamais ele vai conseguir vencer a sua carne. Jamais ele vai conseguir vencer a concupiscência da carne, os desejos da carne, se o orgulho estiver dentro do coração. Porque se tem uma coisa que o nosso Senhor e Salvador ensinou, foi sobre humildade. Ele foi humilde desde o início ao fim. A palavra do Senhor já diz que ele já começou com humildade, nascendo numa manjedoura, nascendo ali num estábulo, entre animais. O Rei dos Reis, o Deus poderoso, o Deus de toda a terra, de toda a criação, nascendo ali no meio de animais, numa manjedoura, mostrando a humildade. Foi criado por um casal de pessoas simples, um carpinteiro. Cresceu ali no povo, ali em Nazaré, com humildade. Começou a ministrar a palavra de Deus, dizendo que ele fazia não a vontade dele, mas a vontade do Pai, a vontade de Deus. Se humilhou até o último instante, lavou os pés dos discípulos. A maior demonstração de humildade estava em Jesus, totalmente oposto a Satanás, que é o orgulho, soberba, arrogância, altivez. Jesus, mansidão, compaixão, misericórdia e humildade. Irmãos,
que venhamos no nosso coração buscar do Espírito Santo de Deus para mudar a nossa natureza, a natureza da nossa carne. Nós só estamos aqui esta noite por causa da presença do Espírito Santo. Quantas pessoas poderiam estar aqui conosco neste momento? Até você que está nos vendo nessa live neste momento, você também poderia estar aqui conosco esta noite, buscando a presença de Deus através do Espírito Santo. Os dias da volta do Senhor, a volta do Senhor está próxima, querido. A volta de Deus está próxima. Assim como foi no tempo de Noé, a palavra diz que o Senhor lhe voltaria quando o mundo estivesse, as pessoas se casando, as pessoas se divertindo, as pessoas praticando os seus prazeres, se esbanjando. Ele ia voltar. A volta do Senhor está próxima, porque a situação que estamos vivendo no mundo hoje provavelmente se compara no tempo de Noé. Eu creio que o tempo de Noé é igual ao tempo que estamos vivendo esses últimos tempos, onde daqui a pouco o pecado não vai ser mais pecado, o erro não vai ser mais erro. Se você falar do pecado, você vai estar errado. As pessoas não vão aceitar mais. É como eu disse uma vez aqui na igreja: falar do amor de Cristo é apontar o erro, é falar que Deus te ama, que Deus quer mudar a tua vida, quer transformar a tua vida, mas é preciso deixar o pecado, que Ele morreu na cruz no Calvário pelos meus pecados, pelos seus pecados. Mas daqui um pouco, se não puder mais falar de pecado dentro da igreja, se não puder mais advertir as pessoas, se não puder mais exortar as pessoas do que precisam mudar, que precisam se converter, que precisam mudar os seus corações, se precisam deixar os desejos da carne e fazer a vontade do Espírito, se precisam buscar a presença do Espírito Santo, eu não sei mais o que se pode fazer. Uma coisa eu sei, é que o Senhor diz para nós esta noite: qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo dele. Amém? Deus é amor, querido. Deus é justiça. Deus é a justiça. Mas como a palavra do Senhor pregada no sábado, muitas coisas que acontecem no nosso mundo é com a permissão e muitas vezes a própria mão de Deus, porque Deus ama e o Pai corrige aquele que Ele ama. Se o Pai está vendo que nós estamos indo para o caminho errado, Ele vem e puxa a nossa orelha. Se tiver que, assim como o pastor, bater com o cajado, Ele vai dar a cajadada mesmo, porque Ele nos ama. E você que está me vendo esta noite, querido, Deus também te ama. Deus te ama de todo o coração. Se não fosse assim, Ele não enviava um filho amado para morrer no meu lugar, no teu lugar. Mas é preciso que você tenha uma mudança, uma conversão, que você venha aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida e venha mudar de vida. Só que isso é uma decisão que você precisa tomar dentro do teu coração. O Senhor não vai apontar uma espada para mim, o Senhor não vai colocar uma arma na minha cabeça e me obrigar a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, da minha vida, porque Ele faz isso com amor. Ele faz um convite, e é uma decisão que individual, cada um de nós temos que tomar essa decisão, de buscar estar na presença dEle, de nos santificar todos os dias, cada dia das nossas vidas, nos santificar mais e mais, orar mais, buscar mais a presença de Deus, e estar atento nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. O mundo está dando sinais, a natureza está dando sinais da volta de Jesus. Lembra a passagem que nós falamos esse dia sobre Levítico 18, que a terra ia vomitar
O povo de Israel naquele tempo, a terra ia vomitar se ele se contaminasse com o pecado, com as abominações que aqueles povos, aquelas nações inimigas praticavam. A terra está vomitando já, querido. A terra já está vomitando o ímpio, a terra já está vomitando aqueles que não aceitam seu Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. A terra já está dando sinais. A criação de Deus já está dando sinais que a volta do seu Criador está próximo. Amém? Se coloque em pé no seu lugar.